Uma cara e um corte de cabelo que não combina com seu físico, roupas largas que não valorizam seu corpo, músculos grandes demais para serem atraentes. Se você quer saber como não maximizar de forma errada, siga esses 3 passos. Porque é exatamente isso que esse cara fez. Impressionante? Com certeza. Mostra dedicação, trabalho duro e merece respeito. Mas atrativo para as mulheres? No máximo para 5% das mulheres que gostam disso. Geralmente não é isso que as mulheres desejam. Isso não vai te garantir matches no Tinder e certamente não é algo pelo qual você deveria trabalhar ou se inspirar, se seu objetivo é atrair mulheres. Bem-vindos de volta. Meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Vamos determinar o que é estético e não estético. Antes de continuar o vídeo, é importante fazer uma distinção. Eu não estou dizendo que você não deve ir à academia, você deve sim, mas é essencial entender a diferença entre treinar para a estética e treinar para as outras finalidades. O corpo ideal para a estética é assim como mostra a imagem, enquanto o ideal para as outras finalidades pode ser qualquer coisa, mas geralmente é ficar mais musculoso possível. E curiosamente, a saúde física tende a ser melhor quando se treina para a estética. Agora esse cara, por exemplo, se perguntando por que ele leva a academia tão a sério, vai dizer que é por causa da saúde mental, ou para ver até onde ele consegue levar o seu corpo, quanto peso consegue levantar. Eu não estou aqui para julgar porque ele fez essa escolha, ou mesmo qual você deve fazer. Esse vídeo é sobre como não maximizar sua aparência, mas por favor não seja alguém que está na academia por uma coisa enquanto na verdade está lá por outra. Não há nada de errado em dizer que você está na academia para ficar mais bonito. A única exceção é se você estiver falando com uma garota para não parecer arrogante. Mas ainda pior, não seja o cara que acha que quer uma coisa cujos treinos estão levando ele a outra. Se você fizer essa confusão, estará perdendo tempo na academia. Você pensa que está progredindo e melhorando a sua aparência, mas na verdade está piorando na visão das garotas. Muitas vezes vejo os caras cometendo esse erro, porque tem uma visão estreita de que continuar indo à academia só leva a resultados positivos. Mas na verdade, muitas vezes é apenas um mecanismo de fuga para evitar fazer algo mais produtivo, como trabalhar ou realmente falar com as garotas para melhorar sua vida amorosa. Eu não sei se esse é o motivo pelo qual os caras escolheram treinar assim, mas se for, eu poderia dizer que essa pessoa está fazendo uma confusão. E se você está fazendo essa confusão, aprenda quando parar e saiba quando está atravessando os limites dos retornos decrescentes. Para facilitar, se você perceber que está se afastando desse físico, desta imagem, em qualquer direção, então você está piorando sua aparência. E se você vê este canal para maximizar sua aparência, aprender mais sobre o que as mulheres acham atraente, então acho que você quer isso. E nesse caso, você deve ouvir este conselho. Agora que esclarecemos isso, ao voltar para esses 3 erros que mencionei, é importante aprender sobre eles para garantir que você não está sendo prejudicado na sua jornada de maximização da aparência, quando deveria estar melhorando. Vou tentar manter as explicações breves, não vou me aprofundar muito mais em cada ponto. Só vou acabar repetindo vídeos que já fiz. Então, para o primeiro ponto, temos a harmonia entre o rosto e o físico. É um erro porque o rosto dele é claramente um tipo de pretty boy, aquele que atrai garotas que gostam do estilo do Harry Styles, Justin Bieber, mais adolescente. Enquanto isso, o físico dele aparece mais como um Hulk Hogan. Essa incongruência cria um conflito de nichos. As garotas que gostam dos pretty boys vão rejeitá-lo por causa do físico, e as garotas da academia vão rejeitá-lo por causa do seu rosto. Para explicar melhor, se você visse uma garota com um rosto muito bonito, ótima personalidade, super doce, mas que estava coberta de tatuagens e fumava o dia todo, você provavelmente a rejeitaria, porque os comportamentos delas não combinam com outros aspectos. A solução para ele, no que diz respeito a maximizar a aparência, seria masculinizar o seu rosto ou desmasculinizar o corpo. A primeira opção pode ser feita com minoxidil, para crescer uma barba, trocando o corte de cabelo com um estilo e-boy por um corte mais curto, e se livrando dos óculos. Para a segunda opção, se você quiser continuar no nicho de playboy, ele precisa perder pelo menos uns 30 kg de massa muscular. O resto pode continuar igual. Na minha opinião, acho que ele deveria seguir a segunda solução, porque o rosto dele tem uma aparência jovem, como mencionei. Os músculos são grandes demais para serem atraentes, e isso leva ao nosso físico masculino ideal. O segundo ponto é algo que posso afirmar que 100% de certeza. Esse cara teria uma vida amorosa melhor, mais mulheres interessadas nele, se ele tivesse este físico, ao invés deste. O físico dele é o que muitos descrevem como exagerado, levando a maximização da aparência ao extremo. Ou como já mencionei, se ele acha que está treinando para a estética, ele está na verdade desgastando na academia.
E para provar isso, que melhor evidência temos que as próprias mulheres falam? Se você já viu aqueles vídeos de caras perguntando para garotas qual tipo de físico elas acham mais atraente, ela quase sempre escolhe os caras com físico magro, com músculos decentes, não exagerado e não com mais de 30% de gordura corporal. As respostas são consistentes, 15% a 20% de gordura corporal é o ideal. Isso porque, segundo elas, é um físico equilibrado, que não faz sentir autoconfiantes demais, e não dá a impressão de que o cara só vive na academia. Lembre-se, pessoal, vocês não estão tentando ficar super rasgados. What's your ideal body type? 15%. 15%. Yeah. Okay, why 15%? Like, why not? Okay, Why because not like more? if you're too fucking ripped, you just red flag, and if you're kind of it's not my thing. It's some people's thing, but mine's 15%. What is the ideal body type? So I got like a photo. You kind of Okay. 15%. Yeah, agreed. 15%. 15. Maybe 20. All right, so we got a 15. We got like a 30. I got You're on. 15 or 20. 15 or 20. You. 15. Okay, so mostly like 15, 20. Like, why mostly like 15, 20? Like, these ripped ass guys. It's like a little too much. Yeah. I don't know. I feel like it's just like better because you won't feel self-conscious. And then it's like all they do is go to the gym. A imagem que está na tela agora é o mais próximo do que vocês podem chegar num físico masculino ideal aos olhos das mulheres. Eu repito, aos olhos das mulheres. No entanto, com base no que os gurus de academia do YouTube vão dizer, você pode não acreditar nisso. Pode pensar que essas garotas estão mentindo. Até nos comentários dos vídeos. Até nos comentários dos vídeos as pessoas dizem coisas como: elas vão trair o namorado com alguém que tem mais músculos, anotem minhas palavras. Porque acham que as garotas não conseguem lidar com os caras com baixo percentual de gordura corporal. Esses comentários geralmente são escritos por caras que estão lutando para aceitar e investirem muito tempo em algo que não trará retornos que esperam. Isso é um exemplo clássico da falácia do custo irrecuperável. E isso acontece porque eles não entendem o olhar feminino. Os memes são verdadeiros. Se você se tornar um musculoso exagerado, você vai ganhar respeito de outros homens, mas resposta neutras ou parcialmente negativa das mulheres. E para provar isso, aqui está a ciência por trás. Por que os músculos gigantes não são atraentes? Você pode achar que esse físico é o melhor porque, do ponto de vista evolutivo, faz sentido. Não há dúvida de que esse físico é o mais dominante, ameaçador e intimidador, o que significa que em tribos, se você tivesse esse físico, seria capaz de afastar qualquer competidor masculino. Ou se outra pessoa da tribo tivesse esse físico, você automaticamente cederia a sua estatura, permitindo que ele fosse o líder. No entanto, quando se trata de preferência das mulheres, a evolução significa que elas se preocupam menos com a luta e a hierarquia de dominação, e mais com características que indicam bons genes e capacidade de prover em um parceiro. Em outras palavras, um físico assim pode ser ótimo em termos de força física, mas seria inútil para caçar e queimar calorias de maneira eficiente, que são os principais fatores de sobrevivência. Se as mulheres escolherem homens com esse físico, teriam um caçador inútil que também precisaria de muitas calorias para manter seus músculos. E como os genes são passados adiante, isso significaria que os filhos acabariam semelhantes, consumindo muitas calorias, que simplesmente não estavam disponíveis naqueles tempos. Portanto, homens com físicos magros e atléticos prevalecerão, porque eram eficientes com o gasto calórico e podiam trazer muita comida para casa com seus corpos rápidos e ágeis. Podemos fazer uma afirmação generalizada de que se você quer maximizar sua aparência, isso deve ter uma razão evolutiva que ajude sua futura esposa a aumentar a probabilidade de ela escolher entre os homens. Se não houver outra razão evolutiva, ou se houver uma razão evolutiva prejudicial, como músculos grandes, você não deve seguir esse caminho. Por outro lado, você pode ver como essas técnicas de maximização de aparência coincidem com se tornar mais atraente, porque também coincidem com uma razão evolutiva para a sobrevivência. Agora alguns de vocês podem estar se preocupando. E quanto ao Niche Max? As vantagens do Niche Max. Esse é um tema sobre o qual já falei bastante antes, e acho que é um fator importante para melhorar suas chances como homem, especialmente em aplicativos de namoro online. Expandindo sobre isso, é verdade que a princípio pode não parecer que ajude ao ponto de vista evolutivo. Afinal, como olhos azuis ao invés de olhos castanhos ajudariam em algo? Ou uma cor de cabelo ao invés de outra? E ainda menos fatores não genéticos, como ter tatuagens ou estilo de roupas que você usa. Antes de entrar nesse assunto, quero dizer que a próxima parte da apresentação será um pouco teórica, e não tenho pesquisas explícitas para apoiar os meus pontos, mas espero que o argumento seja lógico e você consiga se identificar com ele. Acredito que garantir a diversidade genética é o maior fator para o motivo pelo qual o Niche Maxing é benéfico do ponto de vista evolutivo.
Fatores como diferentes cores de olhos, cores de cabelos indicam que os genes de uma pessoa são ligeiramente diferentes da população em geral, o que pode garantir a imunidade do grupo em tempos de doença, que de outra forma exterminariam todos os que houvessem diversidade genética. Quando aos fatores não genéticos, como tatuagens e seu estilo, acho que isso se resume ao fato de que os humanos são extremamente complexos, e como somos a espécie mais complexa da Terra, dá para ver como os indivíduos podem desenvolver seus próprios gostos e preferências únicos ao procurar um parceiro. Basicamente, a aparência sempre vai ser um ponto subjetivo e se diferenciar da massa. Pode dar uma vantagem se você estiver competindo por um número menor de garotas. Isso porque torna a proteção do parceiro mais fácil, porque sua garota só deseja seu estilo único e ela é super atraente. Então, mesmo que ela receba muita atenção, você sabe que 95% dos homens automaticamente não tem chance porque não são do nicho dela. Porque você não deve exagerar no niche max. É importante notar que o niche max não deve ser levado ao extremo, porque se você exagerar, pode acabar no território de cara estranho, onde você é tão diferente do resto da população que pode ser considerado um pária. Veja esse vídeo, por exemplo. Esse cara não é horrivelmente feio, ele é médio ou acima da média, mas a principal razão pela qual ele teve esse resultado tão ruim é porque ele está usando um terno branco ridículo e tingiu o cabelo da mesma cor. Se ele tivesse feito sua aparência um pouco mais apresentável, não teria enfrentado esse resultado humilhante. Isso acontece com o Silas Incel. Ele usa roupas extravagantes e acaba diminuindo suas chances com mulheres. Dessa forma, faz sentido que a quantidade ideal de niche maxing pode existir em um aspecto que é otimizado para suas chances de namoro. Se você for muito semelhante aos outros, não traz nenhuma diversidade, o que é importante para razões evolutivas e para evitar problemas genéticos, como aqueles que surgem quando você compartilha genes com um parente, explicando por que você não é atraído por eles. Por outro lado, você também não deve ser tão diverso, se afaste tanto da média a ponto de se tornar um cara pária ou um cara estranho. O ideal é encontrar um equilíbrio entre a quantidade de niche max. O nível ideal de niche max. O nível ideal de niche max está em algum lugar no meio, o que deve garantir uma pequena porção do mercado para você se dar melhor e ter chance com garotos. Aqui estão alguns bons exemplos que encontrei. O último ponto do niche max que já mencionei é que seu nicho pode ser congruente com todos os aspectos da sua apresentação da vida em geral. Recentemente perguntei para um cara quantos matches no Tinder ele teve, apesar de ser um 6 de 10. A razão era que suas fotos estavam todas desencontradas. Ele tinha uma foto com um ar misterioso, parecendo durão, e outra onde estava bem arrumado, sorridente e amigável, parecendo um namorado. O resultado é que as mulheres procuravam algo em curto prazo e rejeitavam ao ver fotos de namorado, enquanto as que procuravam relacionamento rejeitavam ver fotos misteriosas. Você precisa contar uma história quando uma mulher está rolando seu perfil e entender o mercado-alvo que está tentando atrair, e como você pode maximizar seu nicho para capitalizar nisso. Se você está procurando algo de curto prazo, com o mínimo envolvimento em namoro, direto para o Netflix, então você precisa ficar musculoso, tirar algumas fotos mais ousadas, talvez selfie sem camisa, e alugar algum apartamento de médio alto padrão com boas conexões de transporte. Se você está procurando uma garota mais clássica para um relacionamento, então você precisa maximizar seu estilo. Sofisticação e cabelo impecável são essenciais. E você precisa de fotos profissionais que destacam que você é um homem ambicioso e bem-sucedido. Misturar esses nichos não faz nenhum sentido, pode desmoronar suas chances. Enfim, isso é todo o conteúdo de hoje. Muitos homens fazem looks maxing de maneira errada, e por isso criei um e-book grátis para vocês. Nele eu falo quais são os pontos que considero um looks maxing equivocado, e que muitos estão seguindo essa linha. Ele está na descrição do vídeo e na descrição do meu canal. Valeu pessoal, até a próxima. Se você gostou da análise facial que fiz em Jeremy Mix, considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos.